Deus, ele, desde o momento que eu recebi o convite, digamos que preocupado, porque falar de Deus não é fácil, é uma responsabilidade muito grande. Falar do Senhor Jesus é algo que requer muita reverência diante dele, muito respeito, e eu fico todas as vezes com muito temor e tremor a falar desse Deus tão lindo e tão maravilhoso. E estudando e pedindo a Deus uma palavra, o que dizer a respeito desse assunto, principalmente desse texto que está em Tiago, para os demais irmãos que nos assistem nesse momento, que não me conhecem talvez, eu estou com a Bíblia aberta aqui na minha mesa, mas lembrando a todos que eu sou portador da deficiência visual. E detalhe, nunca fui a uma escola estudar, mas quando eu fico falando alguma coisa de Deus e eu fico ausente deste livro sagrado, parece que não sai coisa nenhuma do meu coração. E quando eu estou com a Bíblia aberta, seja na igreja ou em qualquer lugar que eu vou discursar o nome de Jesus, eu fico inspirado e com certeza é um mistério muito grande isso aí. Então eu estou com a Bíblia aberta aqui e exatamente estudando aqui o livro de Tiago, a gente vai perceber que exatamente no capítulo de número 4, ele fala de vários assuntos. E um dos assuntos que ele vem abordar, quando a gente observa no versículo de número 13, a gente observa que ele está orientando algumas pessoas que estavam ouvindo o próprio Tiago, que essas pessoas eram comerciantes, e eles estavam dizendo que iam para outras cidades comercializar algo, fazer contrato de alguma coisa. E Tiago chama a atenção quando eles começam a dizer que eles vão para uma outra cidade comercializar aquilo que eles estavam, de uma certa forma, negociando, e sem usar a palavra se Deus quiser ou se Deus permitir. Quando a gente observa exatamente no versículo de número 14 e no versículo 15, a gente vai observar que Tiago ele começa a falar que a nossa vida é como um vapor. Ela vem e de repente se vai. Interessante que algumas traduções vai dizer, Tiago dizendo, algumas traduções vai dizer que a nossa vida é como uma neve que aparece e de repente desaparece. E falando sobre esse tema, por que sofremos? É uma indagação da vida de muitos cristãos, de muitas pessoas que servem a Deus e que seguem a Jesus. Na minha concepção, no geral, por que nós sofremos? Na minha concepção, nós sofremos por causa do pecado lá atrás, do Adão e da Eva, lá no princípio, no jardim do Éden. A Bíblia vai dizer que Deus dá uma ordem a eles que eles não eram de forma nenhuma para tocar no fruto da árvore do bem e do mal. Sequentemente, a Bíblia vai falar que eles desobedeceram a ordem divina e Deus havia advertido eles que se eles tocassem no fruto da árvore, eles morreriam. Seria ou é um sofrimento grande a pessoa morrer, perder a vida, desaparecer da terra. E Deus havia advertido isso. E a história da palavra de Deus vai dizer que eles fizeram o quê? Usando aquilo que Deus tinha colocado dentro deles, que é o livre-arbítrio, eles desobedeceram a ordem divina. Se todos nós observarmos o que Deus disse no capítulo de número 3, no versículo 16 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus ele vai falar para Eva, Eva, você a partir de então vai sentir, interessante que Deus disse, eu vou multiplicar as tuas dores. E querido, dores não é nada fácil. É muito forte a palavra dor quando você vai no original ver o significado desta palavra. E Deus disse a Eva, eu vou multiplicar as suas dores. Você vai sentir dores ao ter filhos. Sequentemente, você vai observar que Deus ele fala com Adão e ele fala, maldita será a terra
por tua causa. E aí nós observamos que a consequência de todos nós estamos hoje sofrendo é por causa do pecado de Adão e da Eva lá atrás. Ou seja, em outras palavras, eu já quero adiantar aqui exatamente o que eu quero dizer que Tiago falou: decisões precipitadas. O pecado no geral, ou melhor, o sofrimento no geral, é por causa do pecado dos dois lá no princípio. Por que sofremos? Porque muitas vezes nós servimos a Deus, somos fiéis, se desviamos do mal, estamos com a nossa vida inteiramente íntegra diante do Senhor e passamos determinado sofrimento. E aí a gente pergunta: o que foi que eu fiz, Senhor? Eu prego a sua palavra. E a gente começa a argumentar com Deus tanta coisa. E a gente começa a perguntar: por que eu estou sofrendo se eu procuro o meu pecado e eu não lembro de nenhum? Por que, de fato, nós sofremos? Nós sofremos por causa do pecado de Adão lá no princípio. Isso é uma das consequências da decisão deles, que foram uma decisão precipitada. Mas aí, quando nós tomamos uma decisão de servir a Deus, muitos cristãos, inclusive, têm um pensamento, digamos que negativo, de pensar que quando nós aceitamos Jesus, nós vamos ficar fora do plano de sofrimento. E, na verdade, não é. O Senhor Jesus, ele disse em Mateus... Disse que nós sofremos porque ninguém vai passar aquilo que tem que passar. O que o senhor responde? Olha, veja só, isso seria acreditar em um outro assunto que não permite falar. Veja só, a nossa vida, tudo que nós vamos passar no dia de amanhã, ela já está marcada por Deus. Por que eu digo que nós temos o livre-arbítrio? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é um pouco duro, mas é uma realidade, que tem acontecido com muitas, Lourdes. Um grande abraço para você, Lourdes. Mas veja só, eu tenho o livre-arbítrio. Por exemplo, se eu quiser agora falar para o meu filho, Deus guarda e livra a minha vida, mas se eu quiser falar para o meu filho, vá ali comprar uma cerveja que eu quero tomar, é uma atitude precipitada minha que eu vou tomar essa cerveja. Ou seja, eu vou sofrer a consequência de algo que eu estou fazendo, de uma atitude que eu estou tomando, aonde eu poderia não tomar. Por exemplo, a Bíblia vai me falar dos frutos do Espírito. A Bíblia diz que eu tenho o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Vou dar outro exemplo. Passa uma menina bonita. E a Bíblia diz que se eu desejar no meu coração, eu vou pecar. Jesus disse isso. Ou seja, se eu quiser trair a minha esposa com determinada mulher, eu vou tomar essa atitude. Mas se eu tiver o fruto do Espírito, domínio próprio, eu vou dominar o meu corpo físico, eu vou dominar o meu coração, e aí eu não vou tomar essa atitude precipitada, e aí eu não vou passar por tal consequência. Senão, não seria verdade o que está escrito em Lamentações de Jeremias, qual eu citei aqui, 3:39. Do que se queixa o homem que vive, queixe-se cada um do seu próprio erro. Se eu quiser evitar esse erro, eu tenho como evitar pelo fruto do Espírito, que é domínio próprio. Tá certo, muito bem. Aí está a resposta do nosso irmão Gilson. E a percepção do Valdomiro nessa tarde maravilhosa, você que está ouvindo e gostando, muito obrigado pela sua presença. E aqui vou passar para o Gilson fazer os finais. Ô, Martinha, eu quero agradecer a vocês pelo convite. Sempre que precisar, estarei juntos. Acredito que a minha resposta deve ter sido contundente com relação à pergunta da Lourdes. Sim, com certeza. A Bíblia fala que o pecado ela traz uma consequência tão grande
que ela traz uma divisão com Deus. Isaías 59, versículo 2. Versículo 1, para melhor entendimento. Isaías disse: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos gravados para não poder ouvir. O versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem uma divisão entre vós e o seu Deus. E o pecado de vocês encobre o vosso rosto para que vós não ouça. Ou seja, o pecado ela traz uma consequência tão grande que traz para Deus não ouvir a gente. E é tão fato isso que a Bíblia fala que Deus não ouve, me parece que foi o próprio Tiago que disse que Deus não ouve a pecadores. Ô irmão Gilson, mas todos nós não somos pecadores? Somos. A Bíblia diz que aquele que falar que não tem pecado é mentiroso e não pratica a verdade. Porém, tem os pecadores que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, qual João Batista dizia no Rio Jordão. Ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, que mundo é esse? Do nosso coração. Então, aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que foram perdoados, Jesus escuta as suas orações e vão ser, claro, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, eu quero agradecer, Martinha, a você. Eu quero agradecer ao seu esposo, o pastor Valdir, né, se eu não estiver enganado. E quero agradecer pelo convite tão honroso para mim, que é participar dessa grande oportunidade aqui. Deus em Cristo abençoe vocês. Amém. Deus abençoe também. Muito obrigada. Hoje eu vi na rádio você dizendo para um irmão que você não era pastor. Valdemir também não é pastor. Ah, tá. Mas nós sabemos o peso disso. Sim. E eu agradeço muito a você. Amém. Sua esposa maravilhosa. Amém. Por essa oportunidade. Amém. Eu que agradeço. Fico muito agradecido. Espero vocês aí na próxima. Amém. Estamos juntos. A paz do Senhor. Tchau. Tchau. Paz do Senhor a todos. Paz, querido. Um abraço a todos. E aí nós encerramos, irmãos, essa live maravilhosa. Por que sofremos? O que faz divisão entre nós e Deus é o pecado, né? Então precisamos pedir perdão dos nossos pecados e seguir em frente, que ninguém está livre de sofrimento. Mas com Cristo, aquilo que nós temos que passar, como diz a irmã Lourdes, nós passamos sabendo que estamos com Cristo. Se estamos vivos, estamos com Cristo. Se morremos, morreremos com Cristo. Então, viver é lucro e também partir é lucro. A paz do Senhor, meus irmãos, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. A paz, fiquem com Deus, em nome de Jesus. Há 5 minutos e depois retorna para o Senhor. Amém. Boa noite, irmão Gilson. Boa noite, querido. A paz a todos os irmãos também, e o irmão Gilson, né, que está em Alagoas, terra boa. Graças a Deus, estamos aqui nessa live. É para dizer sobre essa palavra que o irmão Gilson acabou de falar aqui, que é muito poderosa. E ela pega muito forte na vida daquelas pessoas que não querem acreditar que o pecado existe. E por causa do pecado, muitas pessoas têm perdido a esperança, a alegria e a paz que somente Jesus, através da sua palavra, pode dar. O homem tem pecado dia após dia e não tem notado que muitas das vezes as pessoas olham para o pecado
e cometem o pecado e não vê nada de errado nisso. Porque o inimigo, ele escureceu as suas mentes para entender o que é a verdade, o que é a palavra de Deus. Quando ouvem a palavra de Deus, sentem raiva. E muitos até crentes desviados não vê mais pecado na sua vida. A gente tem que abrir o nosso coração para a palavra de Deus. E essa palavra, ela é dura. Aqui no versículo 17 que o irmão leu, é muito forte. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. É muito forte. Se você conhece a verdade, ou você não quer saber da verdade, mas você sabe que a verdade existe e continua pecando, para onde você vai? Aonde vai sua alma? O que você vai fazer? Como diz aqui o nosso irmão Jesus que leu, a nossa vida é muito curta. É como uma neblina, como a palavra aqui. Passa muito rápido. E Deus, ele quer salvar as almas. E acontece que tem pessoas que estão deixando o tempo passar. E não estão olhando mais para Deus. Conhecedores do Evangelho estão deixando Deus de lado. Adianta só orar, adianta só louvar, mas não ter uma vida diante do altar. Não adianta nada. É engodo, é engano. Nós temos que entregar a nossa vida de corpo e alma. Não somente os nossos joelhos, que de vez em quando podemos orar. Mas quando alguém olhar para nós, ver a imagem de Cristo, as marcas de Cristo em nossas vidas, e ver que nós somos a sua imagem, não somente física, mas espiritual, que Cristo nos deixou como luz do mundo para pregarmos este evangelho maravilhoso, que não somente cura como me curou, mas que também salva, que é o mais importante. Porque um dia nós vamos morrer, mas temos que ter certeza que iremos nos encontrar lá no céu, na glória celestial. Se aquele que ainda não tem essa certeza na sua vida, comece a ler, comece a ouvir a palavra de Deus em sua vida, que é mais importante do que o ouro, do que a prata, do que todas as riquezas e o poder político ou financeiro que este mundo pode te dar. Disso não vale nada. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas as palavras do Senhor nunca passarão. Um abraço, irmão Gilson. Um abraço ao povo de Alagoas. Os que estão ouvindo aqui em São Paulo também, um abraço muito grande. E a paz esteja com todos, em nome de Jesus. Vou passar aqui para a irmã Marta. Muito obrigado. Um abraço, irmão Gilson. Outro, querido. Aproveitando a oportunidade, parabéns aí pelo seu aniversário ontem, né? Obrigado. Amém.
Irmão Gilson, a irmã Maria de Lourdes aqui do Jardim das Oliveiras, Itaim Paulista, São Paulo, ela disse que nós sofremos porque ninguém vai passar aquilo que a gente tem que passar. Eu tô com dificuldade de te ouvir, Martinha. Como foi a pergunta? A irmã Lourdes, Itaim Paulista, São Paulo, certo, disse que nós sofremos porque ninguém vai passar aquilo que tem que passar. O que o senhor responde? Olha, veja só, isso seria acreditar em um outro assunto que não permite falar. Veja só, a nossa vida, tudo que nós vamos passar no dia de amanhã, ela já está marcada por Deus. Por que eu digo que nós temos o livre-arbítrio? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é um pouco duro, mas é uma realidade, que tem acontecido com muitas, Lourdes. Um grande abraço para você, Lourdes. Mas veja só, eu tenho livre-arbítrio. Por exemplo, se eu quiser agora falar para o meu filho, Deus guarde livre a minha vida, mas se eu quiser falar para o meu filho, vá ali comprar uma cerveja que eu quero tomar. É uma atitude precipitada minha que eu vou tomar essa cerveja. Ou seja, eu vou sofrer a consequência de algo que eu estou fazendo, de uma atitude que eu estou tomando, aonde eu poderia não tomar. Por exemplo, a Bíblia vai me falar dos frutos do Espírito. A Bíblia diz que eu tenho o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Vou dar outro exemplo. Passa uma menina bonita. E a Bíblia diz que se eu desejar no meu coração, eu vou pecar. Jesus disse isso. Ou seja, se eu quiser trair a minha esposa com determinada mulher, eu vou tomar essa atitude. Mas se eu tiver o fruto do Espírito, domínio próprio, eu vou dominar o meu corpo físico, eu vou dominar o meu coração, e aí eu não vou tomar essa atitude precipitada, e aí eu não vou passar por tal consequência. Senão, não seria verdade o que está escrito em Lamentações de Jeremias, qual eu citei aqui, 3:39. Do que se queixa o homem que vive, queixe-se cada um do seu próprio erro. Se eu quiser evitar esse erro, eu tenho como evitar pelo fruto do Espírito, que é domínio próprio. Tá certo, muito bem. Aí está a resposta do nosso irmão Gilson. E a percepção do Valdomiro nessa tarde maravilhosa, você que está ouvindo e gostando, muito obrigado pela sua presença. E aqui vou passar para o Gilson fazer os finais. Ô, Martinha, eu quero agradecer a vocês pelo convite. Sempre que precisar, estarei juntos. Acredito que a minha resposta deve ter sido contundente com relação à pergunta da Lourdes. Sim, com certeza. A Bíblia fala que o pecado, ela traz uma consequência tão grande que ela traz uma divisão com Deus. Isaías 59, versículo 2. Versículo 1, para melhor entendimento. Isaías disse: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos gravados para não poder ouvir. O versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem uma divisão entre vós e o seu Deus. E o pecado de vocês encobre o vosso rosto para que vós não ouça. Ou seja, o pecado ela traz uma consequência tão grande que traz para Deus não ouvir a gente. E é tão fato isso que a Bíblia fala que Deus não ouve, me parece que foi o próprio Tiago que disse que Deus não ouve a pecadores. Ô irmão Gilson, mas todos nós não somos pecadores? Somos. A Bíblia diz que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso e não pratica a verdade. Porém, tem os pecadores que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, qual João Batista dizia no Rio Jordão.
Ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, que mundo é esse? Do nosso coração. Então, aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que foram perdoados, Jesus escuta as suas orações e vão ser, claro, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, eu quero agradecer, Martinha, a você. Eu quero agradecer ao seu esposo, o pastor Valdir, né, se eu não estiver enganado. E quero agradecer pelo convite tão honroso para mim, que é participar dessa grande oportunidade aqui. Deus em Cristo abençoe vocês. Amém. Deus abençoe também. Muito obrigada. Hoje eu vi na rádio você dizendo para um irmão que você não era pastor. Valdemir também não é pastor. Ah, tá. Mas nós sabemos o peso disso. Sim. E eu agradeço muito a você. Amém. Sua esposa maravilhosa, seus filhos. Amém. Por essa oportunidade. Amém. Eu que agradeço. Fico muito agradecido. Espero vocês aí na próxima. Amém. Estamos juntos. A paz do Senhor. Tchau. Tchau. Paz do Senhor a todos. Paz, querido. Um abraço a todos. E aqui nós encerramos, irmãos, essa live aqui maravilhosa. Por que sofremos? O que faz divisão entre nós e Deus é o pecado, né? Então precisamos pedir perdão dos nossos pecados e seguir em frente, que ninguém está livre de sofrimento. Mas com Cristo, aquilo que nós temos que passar, como diz a irmã Lourdes, nós passamos sabendo que estamos com Cristo. Se estamos vivos, estamos com Cristo. Se morremos, morreremos com Cristo. Então, viver é lucro e também partir é lucro. A paz do Senhor, meus irmãos, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. A paz, fiquem com Deus, em nome de Jesus.